Será que Paquetá vai estrear na Supercopa? E o Flamengo, que tem 200 milhões de reais para contratar um novo jogador? Será que é o Marcos Leonardo? Bora ver isso aqui, partiu? Vamos falar agora sobre a situação do Lucas Paquetá, porque o que acontece é o seguinte, gente, vou explicar para vocês. Muita gente me perguntando, Flazoeiro, o Paquetá vai participar da Supercopa? O Paquetá vai jogar a final da Supercopa? Como é que tá a situação? Vou explicar. Paquetá chegou ontem no Rio de Janeiro, era mais ou menos ali meio-dia, foi em casa, deixou a família, correu para fazer exames. Depois ele foi para o Ninho do Urubu para fazer exames complementares no Ninho do Urubu e o tão sonhado ali anúncio oficial por parte do Flamengo não saiu. Tipo, o Flamengo não postou lá uma foto dele assinando contrato, aquela coisa toda que era esperado ontem. E por que isso não aconteceu ontem? Então, eu vi que não teve um anúncio assim no Instagram de fato, assim, pô, um banner, uma imagem legal assim dele chegando. Eu não vi isso não. Eu vou dar aqui a minha posição diante daquilo que eu acho. Eu acredito que existe alguma pendência, assim, e não é pendência na negociação, é pendência de documento, de alguma coisa que tem que chegar do West Ham, que talvez não tenha dado tempo de chegar ontem. E aí o que acontece? O contrato deve ser assinado hoje, e aí o Flamengo vai correr contra o tempo para poder publicar isso no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. E aí, conseguindo publicar no Boletim Informativo Diário da CBF, o jogador estará à disposição na grande final. Caso o Flamengo não consiga publicar, o jogador não pode jogar a final da Supercopa do Brasil. O que pode acontecer é o seguinte, e eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho muito improvável dele jogar, porque chegou, nem treinou ainda, sexta-feira já, entendeu? Eu acho muito improvável. Caso o Flamengo não consiga, em tempo hábil, publicar o nome do Paquetá no BID a tempo dele jogar a final da Supercopa, eu acredito que o Paquetá tá tão ansioso, o Paquetá tá com tanta vontade que é arriscado ou ele vir com a delegação aqui para Brasília ou ele vir num voo comercial mesmo, assim, num voo fretado, sei lá, alugar um jato e vir aqui para Brasília para poder assistir o jogo, de tão ansioso que o Paquetá está. Ele está muito ansioso, ele está com muita vontade realmente de ver o Flamengo jogando. Vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o dia de hoje vai ser um dia muito tenso, vai ser um dia de muita correria, né? Um dia que tem que resolver tudo, tem que fazer tudo, tem que anunciar, tem que isso. Havia uma apresentação até por parte de nós, da imprensa, que o Flamengo fosse fazer a apresentação oficial hoje, o que também até o momento não foi comunicado que será feito. Então, assim, não tem apresentação oficial marcada. Até agora o Flamengo não anunciou a assinatura do contrato nas redes sociais. Então tudo isso aí vai nos levando a montar esse quebra-cabeça e a acreditar que realmente vai ficar muito difícil para o Paquetá jogar a final da Supercopa. Vai depender justamente dessa questão e o tempo, né? Que é até às 18 horas. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Tomara que dê certo. Bom, vamos mudar o assunto, sair de Lucas Paquetá e para o técnico Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz hoje faz a primeira atividade já pensando nesta grande final. Vale lembrar que o técnico Felipe Luiz, ele teve jogadores que não estavam jogando, como Arrascaeta, como Jorginho, à disposição no último jogo. E a tendência é que esses jogadores se mantenham à disposição para o jogo do próximo domingo. O Flamengo... Pô, é triste, porque no último jogo eles entraram, o Jorginho, o Arrascaeta e o Flamengo piorou. O Flamengo tomou 2 gols de São Paulo. Incrível o que aconteceu. Vai jogar a final da Supercopa contra o Corinthians no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Eu já estou em Brasília, cheguei na madrugada de ontem para hoje, saí era mais de meia-noite. Caraca, olha ali no cantinho, a mulher do Flazoeiro dormindo, mano. Nem tinha visto. Com chuva e acabou que atrasou a minha partida, mas já estou aqui para fazer essa cobertura do Flamengo na final da Supercopa. E é claro, como sempre, que eu digo, manter você, torcedor rubro-negro, perto do Flamengo, manter você muito próximo e ligado em tudo que está acontecendo no Mengão. Então o técnico Felipe Luiz fará 2 atividades no Ninho do Urubu, uma hoje, outra amanhã. Amanhã, depois do almoço, o Flamengo viaja e aí chega aqui em Brasília no final da tarde já para se concentrar e pensar única e exclusivamente no jogo do próximo domingo, que para o Flamengo é importantíssimo. Vencer domingo para o Flamengo
é importantíssimo. E é claro que nós estaremos lá, mantendo você ligado e informado de tudo. Bom, antes de eu falar sobre 200 milhões de reais separado para fazer uma nova contratação e a ideia de se trazer um centroavante, deixa eu falar com você que agora você pode comprar os seus produtos. Vou até pular, Flazinho. Mas é muito importante, beleza? Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a nova contratação de um centroavante, apesar, né, do Flamengo ter aí gastado bem na contratação do Lucas Paquetá, a informação é que o Flamengo ainda tem pouco mais de 30 milhões de euros, daria aí algo na casa de 200 milhões de reais para gastar em novas contratações. Pô, fico me perguntando, em qual posição o Flamengo deveria investir? Assim, laterais, esquerda pra mim tá bom. Direita, o Royal foi uma péssima contratação. Pra mim tinha que investir mais no sistema defensivo ou até pro segundo volante, primeiro volante, não sei. Eu acho que atacante não é o ideal pro Flamengo agora. O Flamengo tem um monte de atacante, pô. E sim, o Flamengo tem a ideia da contratação de um centroavante. Flazoeiro, o Flamengo vai no Marcos Leonardo, o Flamengo vai tentar a contratação do Marcos Leonardo. Eu vou explicar a situação específica do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é um jogador visto como negociável pelo Al Hilal, porém tem muito espaço ainda dentro da Europa. A janela na Europa vai fechar na quarta-feira, dia 3, nos principais países. Fecha dia 3, terça-feira, dia 2. Então, o que acontece? Acredito que o Flamengo vai esperar a janela fechar na Europa para fazer qualquer movimento referente a Marcos Leonardo, caso seja o Marcos Leonardo o alvo do Flamengo para contratar, para ser seu novo centroavante. Então, cara, ele já não vem essa janela, ou seja, não vem agora. Se vier, vai vir ali no meio do ano. E assim, pô, a gente já tem o Pedro, a gente tem o BH que faz aquela função também. Será que o Marcos Leonardo é uma boa? Porque ele seria reserva, brigaria com o Pedro. E o Pedro é anos-luz na frente dele. Pedro, assim, vai chegar a Copa do Mundo, o Pedro vai chegar rasgando, doidinho para ser convocado, para ir para a Copa, porque ele foi na última. Não vai dar brecha pro Marcos Leonardo. E, pô, contratar por, sei lá, 25 milhões de euros o Marcos Leonardo não é uma boa, porque vai ser reserva, mas diferente do Paquetá, que vai ser titular. Então, não acho uma boa contratação, mas, ao mesmo tempo, o Flamengo precisa também um pouco de um centroavante, porque contratou Juninho, contratou o Carlinhos, que não deu certo, mas ali no ataque a gente tem jogadores que fazem a função, que é o Plata, aí até o Samuelino pouco, mas acho que o Plata já fez, o Bruno Henrique, o Pedro. Enfim, é complicado porque as opções que tem hoje são muito caras, pô. Não que o Flamengo não tenha dinheiro, mas aí vai esgotar a verba para transferência. Será que na próxima janela vai ter verba para transferência? Será? O fato é que a ideia do Flamengo, o Flamengo tem essa ideia de contratar um novo centroavante, de contratar um jogador e depois da negativa do Cruzeiro em negociar Caio Jorge, o Flamengo não desistiu de contratar o jogador para a posição. O Flamengo quer o jogador. O Boto já falou que quer contratar um jogador para a posição de centroavante. Então, acredito que a janela fechando na terça-feira para a Europa vai ficar mais fácil do Flamengo ir buscar essa peça, esse centroavante que o Mengão está querendo encontrar para ser ali o substituto do Pedro, para dividir ali o ataque do Flamengo com o Pedro. O Flamengo quer fazer isso e separou uma grana ainda para novas contratações, além da situação do Marcos Antônio do São Paulo e de outras situações que o Flamengo segue mapeando o mercado. Por isso que eu falo que é importante você ser inscrito no canal, porque quando você se inscreve no canal, você sempre está bem informado de tudo. Você sempre está por dentro de tudo que a gente vem falando e vem mantendo vocês ligados, tá certo? Pô, rapaziada, eu gosto muito do Flazoeiro, mas, pô, ele traz umas informações que às vezes não tá nada encaminhado, entendeu? Não tá certo, não tá nada concreto, sabe? Por exemplo, o Marcos Leonardo. O Flamengo nem vai contratar nessa janela, entendeu? No caso do Paquetá, tá ou não na Copa, na Supercopa, ele não trouxe informação de que o Flamengo não colocou ele no bid.
Mas, como eu disse, não acho uma boa contratação o Marcos Leonardo. Diferente do Paquetá, que eu achei uma boa contratação, apesar de ser muito caro. Já falei que o Paquetá não vai entregar muito gol nem muita assistência, porque ele nunca foi esse jogador, nem no Flamengo, nem nos clubes que ele passou. Se eu não me engano, a temporada que ele mais fez gols e assistência foi no West Ham, acho que foi 45 jogos e 15 participações em gol. Então, assim, ele não é um jogador disso, não tem como esperar isso dele. Tamo junto, rapaziada. Faz o que vocês já estão acostumados, dá like, se quiser dar dislike, comentar, se inscrever, é nóis.